essa aula de hoje. Então, a gente vai ver, como eu tinha explicado para vocês, a matéria de linguagem estruturada, que é a parte de programação em si, tá? Então, qual é a necessidade de vocês aprenderem a trabalhar com essa linguagem que a gente vai aprender aqui? Tudo que a gente faz em algoritmo, a gente transporta para essa linguagem que vocês vão começar a aprender hoje, né? Que é o Dev C++, tá? Só que é o tal negócio. O início lá da matéria, vocês não viram, né? Vocês têm aí, de repente, acompanhado aí a continuação dessa matéria aí nas aulas que eu tenho entrado para dar aula para o pessoal do primeiro, né? Mas é o início lá da matéria, onde começa a falar a respeito de variável e tudo mais, vocês não viram. Então, vocês precisam pegar o início lá para a gente chegar até o nível onde a gente chegou da parte de algoritmo, né? Aí vocês prosseguirem com as videoaulas que aí daí em diante eu postei lá no canal do YouTube também, tá bom? Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui uma apostila com vocês. Essa apostila, ela está disponível no meu site, material de C, tá? Ô, Daiane, eu vou só pedir um favor para você. Trava o seu microfone um pouquinho, que senão eu fico recebendo o eco da minha voz. Isso, valeu. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, vocês abrem o microfone, tá bom? Aí fica mais fácil, que aí senão eu fico ouvindo a minha voz aqui ainda como retorno, ainda a gente não entende nada do que eu estou falando. Falou? Bom, gente, essa apostila aqui, como eu falei, então ela está disponível para vocês lá no meu site, tá? Isso aí. Então, nós vamos falar aqui desde lá do início da parte de criação de variável, daquela primeira parte, daquela primeira aula que nós tivemos lá de algoritmo, nós vamos falar hoje aqui. Vocês vão ver que é muito simples até, tá? É praticamente uma mera tradução do que a gente viu lá, com alguma coisinha ou outra de particularidade. Só que o detalhe é o seguinte, quando vocês aprenderem a trabalhar com C, vocês vão perceber que, logicamente, o programa em si, os programas em si da área de informática, eles são, os termos das linguagens, né, são todos em inglês. Então, é mera tradução. Você pega o que você fez na lógica em algoritmo e traduz para deve ser, que é essa matéria de linguagem estruturada aqui, tá? Pessoal, primeiramente é o seguinte, para qualquer programa que vocês vão fazer, para determinados comandos que vocês vão usar, existem algumas bibliotecas que a gente, antes de começar o programa, a gente tem que referenciar essas bibliotecas. Tá? Então, por exemplo, lá em algoritmo, a gente tem o escreva, o leia, o C, que são comandos que a gente aprendeu lá. Em deve ser, quando você for colocar esses comandos, você tem que indicar umas bibliotecas no início do seu programa, senão esses comandos não vão funcionar dentro do deve ser, tá? Essas bibliotecas, a principal biblioteca, né, que vocês têm que utilizar é essa biblioteca padrão aqui. Para que ela vai servir principalmente nesse início para nós? Para o comando escreva, que aqui é printf, e para o comando leia, que aqui é o scanf. Tá? Então, essa biblioteca padrão, ela recebe o nome de stdio.h. Tá? A gente já vai ver na prática como é que a gente escreve isso, como é que a gente habilita essa biblioteca para o comando escreva ou escreval ou leia aí funcionar aqui dentro. Só que isso traduzido para o inglês, tá bom? Bom, o que significa STD? STD, o início, é de standard. Standard é padrão no inglês, né? E IO é input, output, como está falando aqui. O que é input? É entrada, output, saída. Então, comando de entrada é teclado, é leia. Comando de saída é escreva. O usuário vai ver a saída do dado na tela, tá? Então, por isso que ela é um padrão de biblioteca stdio.
standard, padrão, de entrada e de saída, tá? Dando prosseguimento. Linguagem C, gente. Aqui vocês têm que tomar cuidado. Eu até peço assim, para a gente manter um padrão, tudo do programa que você for escrever, com raríssimas exceções. Mas aí eu vou passar isso para vocês, com raríssimas exceções, tudo vocês vão escrever em minúsculo, tá? Por quê? Porque se você cria em C uma variável com letra maiúscula, você tem que usar ela no seu programa inteirinho com letra maiúscula. Se você criar ela com letra minúscula, você tem que usar ela inteirinha no seu programa inteiro com letra minúscula, tá? Os comandos da linguagem que a gente vai aprender, todos eles são escritos em letra minúscula, tá? Então, se você escrever um comando com letra maiúscula, ele não vai permitir rodar o programa, você vai ver que vai dar erro, tá bom? Então, os comandos que a gente vai aprender da linguagem, todos em letra minúscula. E aproveitando que você já está trabalhando com letra minúscula para os comandos, variável que você for, porventura, criar, você vai criar também com letra minúscula, tá bom? Linha de comentário. Linha de comentário é o seguinte, vamos supor que eu não queira executar uma linha de comando que eu tenha escrito, por exemplo, lá. Se você colocar barra, barra no início, antes de qualquer comando, barra, barra, é essa barra caída para a direita de vocês. Colocou barra, barra, na frente da linha do comando, ele deixa de ser um comando que vai ser executado. Ele vira uma linha de comentário. Então, na frente de um barra, barra, você pode escrever qualquer frase sua, tá? Então, por exemplo, o comando abaixo vai imprimir o meu nome na tela, o nome que o usuário digitou na tela. Você pode criar linhas de comentário no seu programa para você, depois que abrir ele futuramente, você saber como é que ele funciona ou não, tá bom? Existem comentários que eu posso bloquear, ou seja, desabilitar parte do meu programa. Então, lá da linha 1 até a linha 10, eu quero que ele fique como comentário, eu não quero que rode essa parte do meu programa. Então, você vai colocar barra, asterisco, igual que está aqui embaixo, ó, nesse terceiro comentário que está aqui, ó, barra, asterisco, e lá no final do bloco, depois na última linha, lá no finalzinho dela, você coloca asterisco, barra. O que acontece? Ele cria um trecho de programa como comentário para vocês, tá bom? Isso tem um exemplo aí para frente. Então, ó, em C, gente, isso aqui já é um programa em C, tá? Então, olha aqui para você ver, ó, primeiro programa, tá vendo aqui, ó, barra, asterisco, aí eu coloquei uma mensagem aqui, ó, estrutura de um programa em C. E asterisco barra, ou seja, tudo que tiver entre essa linha 1 e a linha 3 vira comentário, não é comando da linguagem. Outro exemplo de comentário é esse aqui, ó, barra, barra, área reservada para declarar bibliotecas do meu programa, tá? Ou seja, isso daqui, ó, até aqui é uma linha de comando perfeita. O que está daqui para frente, ou seja, do barra barra para frente, vira uma linha de comentário. Fica explicativo, né? Você consegue entender o que é aquela linha para você acostumar com aquilo. Mas é obrigado a usar a linha de comentário? Não, não é usual a gente ficar criando linha de comentário, trecho de comentário no meu programa para tudo. A gente põe normalmente para aquilo que a gente julga ser mais difícil depois, no futuro, a gente abrir e entender o programa. Para um programinha bobo igual a esse que eu vou explicar aqui para vocês, esse daí não precisa nem se preocupar com isso. Então, aqui, ó, eu tenho esse exemplo aqui, ó. Isso daqui é a inclusão da biblioteca que eu falei. Se você não colocar essa biblioteca aqui no início do seu programa, como que você inclui essa biblioteca? Você coloca hashtag include, pode ter espaço aqui depois do include aqui, que não tem problema, vocês vão ver que os códigos meus normalmente eu ponho aqui, ó. Aí você coloca o sinal de menor, stdio.h e fecha, né? Esse sinal com o sinal de maior aí no caso.
Esse stdio, você perceba, tá tudo, vocês percebam aí que está tudo escrito em letra minúscula, tá? Isso, eu estou dizendo para ele, ó, de agora em diante, você pode trabalhar com comandos de entrada e saída de dados. Aí é o seguinte, vamos começar o programa. O começar o programa, esse main aqui, ele significa aquele início que a gente tem lá em algoritmo, que você lembra lá, tinha algoritmo fulano de tal, aí tinha var, aí você declarava as variáveis, aí tinha início. O main, ele representa aquele início, tá? E aí, esse aqui é o comando escreva, tá? Então, ele está pedindo aqui, ó, escrever na tela. Escrever na tela o quê? Essa mensagem aqui para o usuário. Então, tudo que você pôs no escreva lá no Visual G, traduzindo para cá é printf, é o comando, tá? E aí, dentro da aspas aqui, você vai colocar a mensagem que você escreveu lá no algoritmo. Então, por exemplo, se tinha lá, digite um número. Aquele digite um número tem que estar dentro desse printf aí, dentro dessa aspas aqui do printf. Diana e Saul, deu para entender? Deu sim. Então, tá bom. Aí, gente, o que significa esse get char aqui? Vocês vão perceber que esse get char, você colocando ele a princípio ou não vai ter tanta diferença. Esse get char é o seguinte, quando eu rodo o programa, o algoritmo lá em Visual G, ele aparece aquela telinha preta, né? Tem versões do C que a gente roda o programa, isso aí é um programa em C. Tem versões em programa que a gente roda que na hora que ele mostra aí o Olá Mundo impresso lá, como escreva para mim, né? Ele vai aparecer o Olá Mundo. Ele fecha a tela, tá? Então, para evitar dele fechar, que nem acontece lá no Visual G lá, que ele fica com aquela telinha preta, enquanto eu não dou ESC ou fecho aquela janelinha, ela não fecha. Para evitar dela fechar automaticamente e a gente nem vê a execução do programa, eu coloco esse get char aqui. Esse get char é o seguinte, ele fica esperando pressionar uma tecla para ele fechar a telinha, tá? Então, você pode ou não colocar. Se você rodar um programa, ela aparece o resultado, dá uma piscada só assim, some a tela, aí você tem que colocar o get char no seu deve ser. Falou? Bom, isso aí é um exemplo de um primeiro programa. Eu vou compartilhar aqui que eu tinha colocado aqui o deve ser. Eu vou só encerrar isso aqui, peraí. Aí eu vou pôr de outra forma aqui para eu compartilhar todas as telas ao mesmo tempo aqui com vocês. Bom, gente, para entrar no deve ser, tá? Deixa eu parar o programa. No meu caso aqui, quando eu instalei o meu deve ser, eu vou mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Controles flutuantes, isso. Ó, no meu deve ser aqui, quando eu instalei o meu deve ser, ele cria tá vendo esse ícone aqui, ó, para mim, ó, tá? E aí eu até coloquei ele na minha barra aqui, que são os programas que eu mais uso. Então, no que você dá 2 cliques aqui, depois de instalado, esse programa tem que ser instalado, tá? Ele tá lá no meu site também para vocês baixarem, é o deve ser mais, né? Quando você clica nele, ele aparece essa área aqui, ó. Aí o que você faz? Você vem aqui, ó, arquivo, novo, e entra código-fonte, tá vendo? Aqui ele até, no caso, ele abriu 2 aqui para mim, porque eu já estava com um aberto aqui. Deixa eu fechar esse aqui, ó, tá? Então, eu estou com o meu primeiro programa aqui. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e escrevo, ó, include stdio.h. Opa, stdio.h. Isso aí é aquela biblioteca. Eu quero começar meu programa. Main, aparentes, e abro chave. Aí, olha, tudo que for entre o início e o fim do algoritmo, lá eu tenho que escrever dentro dessas chaves que estão aqui, ó, tá? Então, por exemplo, meu primeiro comando aqui, ó, eu vou escrever aqui, ó, printf, e aí eu coloco aqui, o que está acontecendo aqui? Aqui, ó. Oi, Saul. Toda a linha de comando do deve ser, ele termina com ponto e vírgula, tá?
Toda linha de comando do deve ser, ele termina com ponto e vírgula. Então, não pode esquecer disso daí, tá? Nesse nosso caso aí, é um exemplo já de comando. Aí eu vou colocar aqui, ó, printf, oi, Diana, ponto e vírgula, tá? Se eu quiser escrever essa linha aqui em cima, ó, eu posso. Não é usual e eu não recomendo que vocês façam isso, tá? Por quê? Porque é normal na área de programação cada linha de comando ser escrita uma abaixo da outra. É que o C ele tem a particularidade que ele encara como sendo o final da linha programada o ponto e vírgula. Então eu poderia escrever o outro comando ali em cima por conta disso, tá? Como é que eu testo esse programa? Você tem que vir aqui, ó, você dá um clique nesse botãozinho salvar todos aqui, clica nele, tá? Cria uma pasta lá eu criei aqui essa pasta teste. Então eu salvo o meu programa aqui, ó, teste aula de LE. Vou gravar ele aqui. Gravei. Aí o que você faz? Você vai vir aqui, ó, projeto, executar, e aí você vai mandar compilar e executar, tá? Compilar e executar. Compilar, o que que é? O compilar é para ver se ele tem erro. E o executar, se ele não tiver erro, ele já cria um arquivo executável desse programa para você. O que que é o arquivo executável? Você não precisa estar dentro do deve ser para você rodar o programa. Você pode estar lá no Windows, lá você consegue rodar o seu programa. Então, por exemplo, ó, vamos compilar e executar. Olha lá, ó, ele imprimiu Oi, Saul, tá? E aí colocou Oi, Dayana, mas um tá do lado do outro. Lembra que eu falei para vocês? Olha aí, ó. Você percebe aqui que a minha telinha preta não sumiu. Então, eu não precisei usar o get char aqui embaixo, aqui, como eu tinha explicado aqui nessa explicação aqui para vocês, ó, tá? Deixa eu até rodar de novo aqui. Olha lá, eu não precisei usar esse get char aí. Ou seja, esse comando, o printf, ele é o escreva. Ou seja, por isso que essa telinha minha saiu desse jeito, um comando do lado do outro, né? Vamos até rodar de novo aqui, ó, executar, compilar, rodar. Gente, qualquer mudança que vocês façam. Então, por exemplo, vamos supor que eu viesse aqui, ó, colocasse aqui, ó, printf, e eu vou escrever aqui agora, ó, Roberto não entrou, tá? Vou colocar aqui ponto e vírgula. Isso foi uma mudança que eu fiz. Eu venho aqui, clico no botão salvar, executar, compilar, rodar. Ou seja, eu salvo, compilo e rodo. Senão ele corre o risco de rodar programa executável antigo seus. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho aqui, ó, Oi, Saul, Oi, Dayana e Roberto não entrou. Só que ele grudou todas as mensagens. Para você pular uma linha no deve ser, o que que você faz para ele virar escreval? Aonde você quiser que ele pule a linha, então, por exemplo, eu quero que ele imprima essa mensagem do Oi Saúl aí, e ele pule uma linha ali, ó, barra N. Esse barra N escrito do jeito que está, não é barra espaço N, é barra N, do jeito que está ali, ó. Então, esse barra N vai forçar um salto de linha. Então, ó, eu alterei. Então, salvar, executar, compilar, rodar. Olha só, o Oi Saúl já vai aparecer numa linha aqui, ó. Agora esse printf virou escreval, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos fazer com as outras duas linhas também. Então, ó, nas outras duas linhas, você vem aqui, ó. Eu quero que pule depois de escrito Dayana. Tanto faz você pular a linha aqui ou se você pular a linha aqui, ó. Também, tá? Eu posso falar, ó, antes de imprimir o Roberto não entrou, pula uma linha. Então vamos ver como é que fica o resultado disso, ó. Salva aqui, executar, compilar, executar. Olha lá, ó. Vocês perceberam? Olha só, ele imprimiu aqui, ó, Oi Saúl, pulou a linha. Aí ele imprimiu Oi Dayana na outra linha. Aí na hora que ele vai começar a imprimir o Roberto não entrou, ele pula uma linha, ou seja, ele estava parado aqui na Dayana, aí ele pulou uma linha e escreveu Roberto não entrou. Até aqui alguma dúvida para vocês, gente? Não.
Não, então tudo bem. Ou seja, então aí tem a diferença agora entre o comando escreva e escreval. Quando você quiser usar escreval, você põe o /n. Quando você quiser colocar só escreva, você usa o printf sem o /n. Aí, ó, isso aqui, ó, vai ter o mesmo efeito, ó. Tá vendo? Olha só, vou salva, executa, compila e roda. Olha lá, ó. Tranquilo. Tudo bem? Bom, vamos voltar lá para a apresentação nossa ali, ó. Então, isso aqui é um exemplo do escreva, tá? Olha lá, mensagem, ó, olá mundo, F9 ou F11 para compilar e rodar o programa. F11 normalmente, tá? Tem um erro aí nesse programa. Vocês seriam capazes de me dizer onde é que está esse erro? O printf? Exatamente. Tá faltando um i do printf aí. E aí, se eu tentar rodar um programa sem esse i aí, ele trava o programa e não roda, tá? Então, é a mesma coisa de eu chegar aqui, ó. Se eu chegar aqui e tirar aqui o printf, tirar o i do printf que está imprimindo o do Saul, ó. Quando eu der o salvar aqui, executar, compilar, rodar, olha lá, ó, ele trava nessa linha aqui para mim, tá? E quando ele trava, o meu deve ser, eu configurei ele para não ficar mostrando mensagem de erro aqui, mas normalmente ele joga uma mensagem aqui para você, ó. Tá vendo essa área aqui, ó? Essa área aqui é essa área aqui debaixo da minha tela aqui, ó, tá? É que quando você não pré-configura ele aparece isso, inclusive ele mostra aqui para você, ó, em qual linha está o erro. E aí ele coloca assim, ó, PRNF não é um valor, alguma coisa declarada no escopo, ou seja, ele estava pensando que isso aqui fosse uma variável. E aí como ele está encarando isso aqui como uma variável, ele fala assim, ó, você não declarou isso aí no escopo, tá? Ou seja, ele não consegue entender esse comando que você está escrevendo, tá? Então a gente tem que vir aqui e colocar aqui, ó, printf, tá? E deixa eu até ver se o meu aqui tem como exibir isso. Trocar, eu não lembro nem aonde é que eu coloco barra de ferramenta. Depois eu vou até configurar isso aqui, eu vou ver onde era a configuração para aparecer essa áreazinha aqui de erro, ó. Aí até depois é bom para vocês também saberem se por um acaso vocês sumirem com ela. Então, o meu eu tirei mesmo. Mas faz muito tempo que eu mexi com isso, eu nem lembro mais onde é que eu tirei isso. Bom, pessoal, isso aí então, até aqui acho que deu para entender, né? Agora aqui, ó, vamos lá, ó, escrevendo na tela, escrever linha 1, escrever linha 2. Como é que isso vai ser apresentado para o usuário? Você sabe me dizer? Dayana ou Saul? Como que isso vai aparecer na tela para quem rodar esse programa aí, ó? Quer chutar ou não? Vai dar algum erro, professor? Não, erro não. Não vai dar erro, não. Esse aí vai funcionar. Eu só quero saber como é que vai aparecer isso na tela para o usuário. O Eu não sei, não. que o printf faz? Ele mostra. Ele é o Mostra o quê? escrivão. Ele é o escreval nesse exemplo aí? Nesse exemplo, não. Não. Ele é Então mais ele um vai... leia. Não, não é leia, não. Não falei nada Não? de leia, Thiago. Não, não. Ele é o Não, escreva. perdão. Ele é o Ele é o escreva. perdão. Isso, sem pular a linha, tá? Ou seja, ele vai colocar assim, ó, escrever linha um e escrever linha 2 um na frente do outro. Olha lá a mensagem, ó, o jeito que aparece, ó. Olha o resultado. Escrever linha um, escrever linha 2. E se eu quiser fazer ele pular, aqui, escrever linha 2 aparecer na linha de baixo, o que eu tenho que fazer? /n. Aonde? No final ou antes do escrever linha?
Exatamente. Ou aqui no final do escrever linha 1, eu ponho um barra N, ou no início aqui eu ponho um barra N aqui, ó. E se eu puser barra N aqui e barra N aqui, como é que fica? O que você acha que vai acontecer? Pula duas? Pula duas, exatamente. Vai pular duas linhas, tá bom? Então, ó, gente, erro de lógica. O que é erro de lógica? Erro de lógica é erro que o programa não detecta para você, tá? Ou seja, eu rodo o meu programa. Vamos supor que eu falo assim para vocês: faz um programa para mim para fazer soma de dois números. Aí, de repente, aparece lá o resultado da diferença dos dois números. Isso é um erro de lógica. Mas ele mostrou, o programa rodou, mas ele mostrou a diferença ao invés de mostrar a soma. Ou seja, o erro é de lógica. Quem errou foi você, programador. Não foi quem, né? Não é a culpa do C isso. Não é o C que está impedindo de fazer o cálculo da soma. Se você calculou corretamente, se você escreveu o programa corretamente, ele vai funcionar. Agora, se você, ao invés de fazer o cálculo da soma, você, programador, definiu lá a subtração, ele encara como um erro de lógica, né? E para ele nem é erro, para ele teria entendido que você queria fazer de fato a diferença entre os dois números, né? Então, erro de lógica é um erro que não é detectado, tá bom? Aí, ó, apesar de rodar o programa, não faz o que era esperado, ou seja, eu queria fazer a soma, ele fez a diferença. Esses erros aí podem ser difíceis de detectar, por quê? Porque depende de você para analisar a lógica que você fez, tá bom? Ali, ó, o exemplo aí que a Dayana falou agora há pouco, ó, printf linha 1 barra N no final. Printf linha 2, ou seja, o linha 2 vai ser impresso na linha de baixo, né? Olha lá, ó. O que ocorre de erro aí nessa linha, nesse programa nosso aí? O que tem de errado aí? Ponto e vírgula? Não, não é ponto e vírgula, não. Ponto e vírgula tá certinho. Toda a linha de Ah, comando tem tá que com ter. letra maiúscula. Quem? O linha. Ou printf. O printf. O linha pode estar do jeito que você quiser, tá? Foi até boa a sua observação. O que está para o usuário ver na tela, Daiane e Saul, isso pode ficar com letra maiúscula. O que não pode ter letra maiúscula são as instruções do programa. Então, o printf ali, a letra P maiúscula do printf invalida o programa, ele dá erro naquela linha ali, tá bom? Sim. Olha agora aí, ó. Aí nesse caso, ó, o que tem de erro aí? Vai dar um erro aí. Agora é a falta do ponto e vírgula, não é, senhor? Em qual linha? No printf, depois do Na print linha expression. 3, né? Na linha 3, Isso. exatamente. Exatamente isso. Faltou. Ah, e uma dica para vocês. Quer ver? Eu vou rodar um programa aqui, ó. Vamos supor que eu vou tirar esse ponto e vírgula aqui, ó. Eu tirei da linha 6. Você quer ver uma coisa, ó? Eu vou mandar ele salvar o programa e vou mandar ele executar, ó. Executar, compilar, executar. Compilei, olha lá onde ele dá o erro, ó. Tá? Ou seja, ele está dando erro aqui, mas às vezes você olha aqui e fala, caramba, não tem erro aqui. Mas aí você dá uma olhadinha na linha de cima, quando aparecer aquele painel que explica o erro aqui, ele fala que está esperando um ponto e vírgula. Aí você vai olhar, mas o ponto e vírgula está aqui, mas é o ponto e vírgula da linha anterior, tá vendo? Então, normalmente, quando você esquece o ponto e vírgula, é em alguma linha anterior que você esqueceu o ponto e vírgula, tá bom? Vamos lá. Bom, variáveis. Como é que a gente cria variável num programa em deve ser? Variável você já sabe por que é. As mesmas regras para definir nome de variável lá em algoritmo, você vai usar ela aqui. Variável pode ter caractere especial no nome da variável? Não, não pode. A variável pode ter espaço no nome? Não, não pode ter espaço no nome da variável. Ela pode ter caractere especial? Também não. Então, aquelas regras todas que a gente já conversou, vale para cá também, tá bom? Então, ó, aí, ó, aqui são as regras, ó, que é aquelas que a gente já falou lá em
em algoritmo, tá? Tipos de variáveis. Eu tenho a variável char, que ela é a variável do tipo caractere. Olha lá, ó. O valor armazenado é do tipo caractere. Então, quando você cria uma variável do tipo char, é para guardar caractere. Quando você cria uma variável do tipo int, é para guardar número inteiro, né? Quando você criar uma variável float ou double, é para guardar o real. Tanto faz float ou double, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou criando aqui uma variável chamada idade, tá? Olha o nome da variável. Como é que a gente cria? Lá em algoritmo, a gente coloca o nome da variável, 2 pontos e o tipo dela. Aqui é o contrário. Aqui você põe o tipo primeiro e o nome da variável. Então, aqui, por exemplo, ó, int. Int é um inteiro, né? Lá em algoritmo, a gente ia criar assim, idade, 2 pontos, inteiro. Traduzindo para cá, ele fica int sem 2 pontos, tá vendo? Ó, idade. Int, idade, ponto e vírgula. Tá bom? E aí, idade igual a 18. Ou seja, isso aqui é aquele comando de atribuição que a gente faz lá em algoritmo, aquele idade recebe com aquela setinha, né? 18 e acaba lá. Aqui não. Aqui, aquela setinha que atribui valor para a variável, ela é o sinal de igual, tá? Então, aqui é idade recebe 18 e ponto e vírgula, tá bom? Esse programa, se eu rodar ele não vai aparecer nada na tela para o usuário, vai ficar só a telinha preta lá com o fim de execução do programa. Quer ver? Eu vou vir aqui, ó. Normalmente, gente, eu nem crio variável aqui, eu crio variável aqui, ó. Int, idade, ponto e vírgula. E aqui ó, eu falo assim, ó, idade recebe 18. Ponto e vírgula. Tá? Professor, qual que é a diferença de fazer isso? Fazer o quê? Criar dentro Escrever ou ali em fora? cima. Aqui, quando a gente chegar na matéria do quarto bimestre, ô Saul, você vai ver o seguinte, que toda variável que eu crio aqui dentro do main aqui, ó, essas variáveis só podem ser usadas aí dentro. E quando a gente chegar na matéria do quarto bimestre, a gente vai ter um monte de programinha dentro de um programa só. Aí, no local onde você cria a variável, você vai só poder usar ela ali dentro. E ao ponto que quando você declara ela aqui em cima, todos os programinhas que você vai ter aí dentro desse programa que nós estamos construindo, pode usar essa variável. Tá bom? Mas isso é matéria de quarto bimestre, não se preocupa com isso não. Só acostuma, por enquanto, criar a variável aí em cima, tá? Então, eu crio a variável e aí eu atribuo o valor para ela. Se eu rodar esse programa, ó, eu venho aqui, executar, compilar, executar. Olha lá, ó, não apareceu nada na tela para o usuário, tá? Isso aqui, essa mensagem que ele joga aqui para mim aqui, ó, isso aqui significa que ele rodou o programa só. Ele está dizendo aí, ó, pressione qualquer tecla para continuar. Pressionei ele e volta para dentro do programa. Não aconteceu nada. Agora, eu quero imprimir o valor da variável idade. Presta atenção aí, daqui a pouquinho aí nisso, tá? Eu quero ler um valor para a variável idade. Eu não quero eu, programador, atribuir. Tem comando para isso, tá? A gente já vai ver. Outro exemplo aqui, ó, é char letra, ou seja, caractere letra. Quando você cria uma variável do tipo caractere em C, gente, tem que prestar muita atenção nisso. Nesse exemplo aí, eu criei uma variável chamada letra, e aí na linha de baixo eu fiz assim, letra recebe, e entre aspas simples eu coloquei a letra que eu quero guardar lá na variável. Eu só consigo guardar, do jeito que eu criei a variável, eu só consigo guardar uma letra nessa variável, tá? Uma letra na variável. Tudo bem? Essa é porque ela é do tipo caractere. Então, se no lugar do B aqui, ó, que eu coloquei entre aspas simples aqui, se eu colocasse um hashtag, ele ia funcionar, ele ia guardar o hashtag lá. O sinalzinho de mais, ele ia guardar o sinalzinho de mais lá para mim. Tá bom? Isso porque a variável consegue só guardar, do tipo caractere, só consegue guardar uma letra ali. Tem uma forma que a gente usa para ela guardar mais, tá? A gente já vai ver.
A variável altura, por exemplo, ela é do tipo float. O que é o float? A variável do tipo float é um real que ela tem um limite de casas decimais que ela consegue guardar. Tá? Então, a altura aqui, nesse exemplo aqui, 1,73. Tá? Agora, eu tenho o double também. O double, ele já consegue guardar mais dígitos fracionais aqui, ó. Tá? Mais casas decimais aqui desse número. Então, o double, ele consegue ter uma aproximação muito maior do que a float, que também é número real, tá bom? Tanto faz usar double como float. Eu costumo usar para os nossos programas, normalmente, float, tá bom? O double existe, mas é assim, eu evito de usar ele, tá? Outro exemplo aqui, gente. Agora, como é que a gente faz para imprimir o valor da variável idade? A minha variável idade, ela é do tipo inteira, tá? Toda vez que eu quiser imprimir a minha idade, eu tenho que colocar dentro de aspas, em algum ponto aqui, esse porcentagem D de decimal, de inteiro, tá? Então, eu quero que ele coloque para mim o valor que está na variável impresso na tela. Eu não posso esquecer de colocar no printf isso aqui, ó, porcentagem D, para eu ver o resultado. Vamos ver na prática isso. Então, eu venho aqui e coloco assim, ó, printf, aí eu coloco aqui, ó, porcentagem D, fora da aspas, eu vou colocar o nome da variável idade e ponho ponto e vírgula, tá? Se eu rodar o programa, olha, salva, executa, compila e roda. Olha lá, ó, apareceu aqui para mim, ó, 18, tá vendo? Isso por quê? Porque eu coloquei esse porcentagem. Se eu tirar essa porcentagem daqui de dentro do meu printf, ó, vou tirar só para você ver só, para deixar que nem eu faço no escreva ou no escreval lá em algoritmo. Olha só, vou rodar o programa, tá ali. Ele não vai travar o programa, ó. Vamos rodar? Ah, até travou, até travou. Se eu colocar uma aspas aqui, ó, só uma aspas e colocar assim, ó, o valor da variável idade é 2 pontos. Eu quero que esse valor apareça aqui, ó. Vou salvar e vou mandar executar. Olha só o que vai acontecer, ó. O valor da variável idade cadê o 18 que estava aparecendo ali? O 18 não está aparecendo porque eu tirei de dentro da aspas o porcentagem D. Então tá. Se eu colocar o porcentagem D aqui, ó, nesse ponto da frase, ó, porcentagem D, tá vendo? Opa, deixa eu só colocar certinho aqui. Porcentagem D. Aqui, ó. Do jeito que eu pus. Olha só que coisa estranha que vai acontecer, ó. Executar, compilar, rodar. Olha lá, ó. O 18, valor da variável idade é. Por que o 18 saiu aqui, ó? O 18 saiu aqui porque eu coloquei essa máscarazinha que vai imprimir o valor da variável idade aqui. Então, eu tenho que se eu quero que ele apareça na frente do aqui, ó, eu tenho que tirar ele daqui e colocar ele aqui, ó. Ctrl V. Vamos rodar o programa. Salva, executa, compila e roda. Olha lá, ó. O valor da variável idade é 18. Tudo bem? Professor, e se eu tivesse assim, ó, float salário, ponto e vírgula. Aí, ó, minha variável salário, eu venho aqui e atribuir para ela assim, ó, 120,03 ponto e vírgula, tá? Um detalhe, em deve ser é ponto, separador de milhar, que eu acho que até no meu micro tá como ponto. A gente já vai tirar isso a limpo, quer ver? Deixa eu só executar aqui, se ele travar ali, não, funcionou. Olha só, eu quero que ele coloque assim agora a mensagem para mim, ó. O valor da variável idade aí ele vai pegar o valor da variável idade e vai colocar aqui, onde está o porcentagem D. Perfeito. Só que eu quero continuar essa frase e falar assim, ó, e o valor
de salário é, tá? Eu vou pôr com um acento aqui para vocês verem uma coisa, ó. 2 pontos. Se eu quero que o salário apareça ali, presta bem atenção. A variável salário, ela é float. Então, eu vou vir aqui e vou colocar assim, ó, porcentagem F de float. Quando a variável for do tipo inteiro, eu vou usar aqui porcentagem D. Quando ela for do tipo real, float, eu vou usar porcentagem F. Ficou entendido para vocês dois isso? Sim, sim. Então, Dayana, tudo bem? Sim. Tá. E olha, vocês percebam que eu abri aspas aqui e fechei aqui no final. Só que tem uma coisa, nesse ponto, a variável que eu coloquei primeiro aqui é a idade, então ela vai aparecer aqui. Agora, se eu quero uma segunda variável aparecendo aqui, ó, e ela é do tipo float, eu tenho que vir aqui e colocar aqui na frente, ó, vírgula, salário. Ou seja, a primeira é da primeira que eu indiquei aqui. A segunda é da segunda que eu indiquei aqui, ó. Se eu esquecer esse porcentagem F aqui, o salário não aparece aqui, ó. Tudo bem? Então, eu vou salvar, executar, compilar, executar. Olha lá, ó. O valor da variável idade é 18 e o valor da variável salário, ou é meu acentuado, como é que ficou, ó? Com um Uzinho, um U acentuado, tá? E vocês percebem uma coisa, ó, 120,02999999. Tá vendo isso? Isso significa o quê? Por ele ser um float, às vezes ele não arredonda para 12, para 0,3, pela quantidade de caracteres de fração que ele tem depois da vírgula ali, tá? Mas não tem problema isso, tá? Isso aí é do deve ser, tá? Bom, gente, outra coisa. Eu posso vir aqui e criar uma variável caractere assim, ó, char. Aí eu vou colocar assim, por exemplo, ó, nome. Aí eu vou falar para ele o seguinte, dentro de de colchete aqui, eu vou indicar quantos dígitos o nome vai ter. Vocês lembram que o exemplo que está lá na apostilinha lá, tá assim, letra sem esse colchete que está aí. Então, se eu colocar isso aqui, ó, eu falo para ele que o, a minha variável nome consegue guardar no máximo 10 dígitos de um nome, tá bom? Para eu guardar, fazer isso aqui que eu estava fazendo com variável numérica, atribuir valor para ele, eu tenho que fazer isso aqui, ó, strcpy, ou seja, copia a string. str é de string, cpy é copy, de copia. Então eu vou falar para ele, copia a string. Olha só, aonde eu vou copiar primeiro? Olha, aonde eu vou copiar primeiro é no nome. O que você vai copiar no nome? Eu vou colocar lá a palavra Alberson e vou dar ponto e vírgula. Tá bom? Olha só agora, ó. Printf, nome igual. Aí aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, porcentagem S, que é de string. Opa, aqui não, fora da aspas, tá? Vírgula. Perdão, aqui dentro eu ponho porcentagem S e aqui eu vou colocar o nome da variável que vai imprimir o nome, tá? Que é essa daqui. Essa linha de comando aqui é como se fosse isso. Só que lá em algoritmo, quando eu quero atribuir para uma variável, eu faço assim, ó, nome é igual a Alberson. Isso aqui não funciona aqui. Eu não posso chegar aqui e trocar isso aqui, ó, para sinal de igual aqui e colocar um ponto e vírgula aqui. Esse comando aqui, ele é escrito assim em deve ser. Por quê? Porque a variável é do tipo caractere. Então, você está falando para ele, copia aqui dentro da variável o nome, a palavra Alberson. Então, essa linha aqui não funciona aqui, ó. Ficou claro, gente? Como que... Vamos testar o programa, ó. Executar, compilar, rodar. Opa! Ah, por que ele está dando esse erro aqui, ó?
Porque é o seguinte, eu tenho que vir aqui em cima e criar, tá vendo ali o strcpy? Ele não conhece essa linha de comando. Eu tenho que vir aqui em cima e colocar assim, ó, include string.h, tá? Se não colocar isso aqui, esse comando strcpy não vai funcionar. Então, eu vou salvar o programa, executar, compilar, rodar. Olha lá, ó. Tem alguma coisa errada aí. Saul, saberia me dizer o que tem de errado aí no meu programa? Dayana? Tem erro no meu programa. Eu já achei aqui qual que é o erro. Faltou o ponto e vírgula? Aonde? Na 14. Na linha 14, exatamente. Você vê que ele travou na 15, lembra? Então, quando... porque aqui, por exemplo, aqui não tinha motivo dele dar erro aqui, né? Que aqui é o início e fim do meu algoritmo, início e fim do meu programa. Aqui não dava erro, mas aqui, aí eu olhei na linha de cima, estava faltando ponto e vírgula. Então, ó, salva, executa, compila e executa, ó. Olha lá, ó, o valor da variável idade é 18, o valor de salário é 120. Ué, mas por que imprimiu aqui o nome meu na frente aqui, ó? Por quê? Olha lá. Por que ele imprimiu o meu nome na frente do 120 que está na linha de cima? Olha lá, ó, nome igual a Alberson. O nome igual a Alberson está em outro printf ali no meu programa. Por que ele imprimiu na linha de cima isso? Sabe dizer, Saul, Dayana? Imagina. O que faz ele pular a linha? O que faz ele Barra virar N. barra N? O que a gente teria que fazer então? Vou parar o meu programa. Eu quero que ele pule uma linha aqui, não quero? Ó, vou colocar aqui, ó, barra N. Albert, eu queria que ele pulasse uma linha aqui também, ó. Então eu ponho aqui, ó, barra N. Eu posso fazer isso. Se grudar aqui, ó, não tem problema não, tá? Ele faz, ó, isso aqui, ó. Ele vai mandar imprimir o valor da variável idade aqui, vai pular uma linha e vai começar essa outra frase a partir daqui, ó. Olha só, vamos rodar o programa para testar, ó. Executar, compilar, rodar. Olha que loucura que é o C, ó. Olha ali para você ver, ó. Olha lá. Ele pulou uma linha aqui, pulou outra linha aqui, imprimiu cada mensagem numa linha diferente, ó. Deu para entender isso, Saul? Deu. Tá? Então, olha, vejam bem. Para eu imprimir um conteúdo de variável, porcentagem D, eu uso para variável do tipo inteira. Porcentagem F, eu uso para variável do tipo float. Porcentagem S, eu uso para uma variável do tipo char. Ficou claro isso para vocês, gente? Perceba, Sim. ó, não pode esquecer isso. Isso é regra de agora para frente. Professor, e se esse cara, e se eu criasse uma variável double? Aqui, ó, vamos fazer o salário do tipo double. O double eu falei para vocês que é real do mesmo jeito. Na hora de imprimir o salário, gente, aí, ó, vocês vão colocar aqui, ó, ao invés de F, você vai colocar LF, L minúsculo F, tá? Se colocar F só, ele não aparece, tá bom? Salva, executa, compila e roda. Olha lá, ó. Ó para você ver. Olha lá, ó. 120.03. Tá vendo? O double, ele consegue mostrar para o usuário exatamente o valor que eu atribuí para a variável, 120.03. Só que aí é lógico, ele põe um monte de zero mais à direita lá, tá vendo? Ficou claro? Vamos lá, ó. Então, isso daqui, eu, programador, atribuir valor para variável, atribuir valor para variável e atribuir valor para variável do tipo caractere. E aqui eu imprimi. Então, vamos voltar para a apostila. Então, aí, ó, tá? O que ele vai imprimir na tela para o usuário nessa mensagem aí, ó? Nesse programa aí, o que ele vai fazer?
Vai mostrar a idade 99? 99? 99. 92, 92. 92, Nossa. então tá bom. Você está assistindo pelo celular ou não? Tô. Ah, é porque o celular fica pequenininho, por isso. Então, ó, olha só, e agora? O que ele vai imprimir na tela para mim? Valor da variável idade com a idade. Com a idade. A idade aí, o 92, o 92 vai aparecer aonde? Depois dos 2 pontos. Depois de 2 pontos, exatamente, né? Aí. Olha aqui, gente, aqui essas porcentagens que eu falei para você, ó. Porcentagem D, número inteiro. Porcentagem F, float. Porcentagem LF, double. Porcentagem C, pode ser char também. Pode ser o porcentagem S, pode ser para char também, tá bom? E se você quiser, engraçado, né? Aí você vai me perguntar assim, ô Alberto, e se eu quiser colocar aqui, ó, um, esse símbolo de porcentagem impresso. Oh, caramba! Esse símbolo de porcentagem impressa aqui na tela. Será que ele vai aparecer? Vamos testar, ó. Eu coloquei uma porcentagem antes da idade, ó. Executar, compilar, rodar. Olha lá, ó. Apareceu a porcentagem ali na mensagem para mim? Não apareceu, tá vendo? Ó? Mas como é que eu faço para imprimir o símbolo da porcentagem na mensagem, se eu quiser? Aí você vai colocar assim, ó, porcentagem, porcentagem, porcentagem. Ou seja, olha aí, ó, coloca na tela uma porcentagem. Aliás, não é nem três, é uma só. Salva, executa, compila e roda. Olha lá, ó, agora apareceu a porcentagem aqui, ó, tá vendo? Então, quando você quiser que ele mostre um sinalzinho de porcentagem na sua mensagem por algum motivo, você tem que colocar porcentagem, porcentagem. Tudo bem, gente? Deu para entender esse quadrinho aqui, então? Deu? Sim. Então, tá bom. Continuando. Gente, variável do tipo caractere, isso aí a gente vai aprender mais lá na frente, tá? Ela ocupa na memória do computador 1 byte, ela vai de menos 127 a 127. Um dado do tipo inteiro, ele encara como sendo qualquer número que tiver entre esses limites aqui, ó, de menos 2 bilhões, 147 milhões, 483.648, isso negativo, até qualquer número, até o número 2 bilhões, 147 milhões, 483.647. Presta atenção. Se porventura vocês... Ah, Albert, o cálculo lá que eu fiz deu 3 bilhões. 3 bilhões você já não pode mais guardar em variável do tipo inteiro. Você tem que guardar ela ou em float, ou double, ou long double ainda. Pode ser uma das três, tá bom? Isso aí, com o tempo, a gente vai pegando isso. Não se preocupe muito com esse quadrinho aqui, não, tá? Bom, os operadores aritméticos. Que tipo de conta que eu posso fazer no deve ser? Soma, subtração, que nem algoritmo, ó. Multiplicação, aqui nem multiplicação, aqui é divisão, tá invertido esses dois aqui, tá? Ó. Multiplicação e divisão tá invertido aqui. Parênteses, que é prioridade, né? A primeira prioridade, e resto de divisão, que a gente conversou ontem. Lembram disso, né? Resto de divisão aqui não tem mod, é só o porcentagem, tá? Para fazer cálculo, tá? Então, ó, por exemplo, eu tenho isso aqui, ó, nota 1 recebe 7, nota 2 recebe 8. Ah, eu posso criar a variável e já atribuir para ela um valor que eu quiser, ó, tá? Nota 1, 7, nota 2, 8. Criei e já atribuí valor para ela. Aí eu falo assim, ó, 7 mais 8 dividido por 2. Ou se eu colocasse aqui, ó, nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Gente, isso aí calcula a média? Fala uma coisa, fala isso para mim. Entre o 7 e o 8, isso aí vai ser calculado uma média? Eu acho que não. Por que que não, Saul? Porque o float média, ele coloca depois do 2. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Não, não é por isso.
se eu quero calcular a média de dois números, vamos avaliar essa expressão aritmética aqui, ó. Se você fizer na calculadora 7 mais 8 dividido por 2, qual que é o resultado que vai dar? Faz na sua calculadora no seu celular para você ver. 11, Por que deu 11? porque a divisão vem primeiro. Ah, exatamente. Porque a divisão na matemática, a É 8 prioridade dividido por 2 mais 7. Ali, ó, a prioridade olha só aqui, ó, tá vendo a hierarquia da operação aqui, ó? Hierarquia da operação. É por último que ele faz soma e subtração, mas antes ele faz a multiplicação e divisão. Tá vendo? Vamos lá. Então, ó, na matemática, né, como eu tinha falado, o Saul aí estava explicando, né, a prioridade dos operadores aritméticos tem que ser levada em consideração na hora de eu escrever meu programa, tá? Ou seja, quando eu tenho que ter em mente isso daqui, né? É que nem na matemática comum. Eu tenho que ter em mente isso daqui. Por quê? Porque ele vai exibir sempre para mim a questão aí da... Ele vai exibir, não, ele vai calcular, né? Sempre para mim, obedecendo essa ordem de prioridade aí, né? Nesse caso, então, só um minutinho que eu só estou fazendo uma configuração aqui para ficar com a tela melhor para mim aqui, que senão eu não consigo dar aula para vocês aí. Bom, aí olha, continuando lá então um exemplo. Se eu quero fazer o cálculo da média entre o 7 e o 8, o que eu tenho que fazer? Põe um parênteses antes aqui, ó, 7 mais 8, ou nota 1 mais nota 2, poderia ser as variáveis aqui, tá? Entre parênteses, dividido por 2. Aí ele calcula a média, né? Então, seria isso o resultado, ó. 7 mais 8 dividido por 2. Ou então, se você colocasse o próprio nome da variável aqui, ó, nota 1 no lugar do 7, nota 2 no lugar do 8, ele faria também, tá bom? E aí ele ia calcular, logicamente, o resultado da média corretamente para mim. Isso aí é um programa, tá? Até aqui tudo bem, gente? Posso dar continuidade? Pode. Sim. Tá, vamos lá. Agora um outro exemplo aqui, então. Agora é o scanf. O scanf é o leia, ô Saul, tá? Até então a gente tinha aprendido, então, o printf, que é o escreva ou escreval, dependendo do /n existir ou não, né? Criação das variáveis, né? E agora a gente vai ver como é que a gente lê dados para uma variável. Vamos direto no programa e aí a gente volta aqui daqui a pouquinho, ó. Então, por exemplo, eu quero, ao invés de eu mesmo, programador, atribuir um valor para a variável, eu quero ler um dado para essa variável inteira. Então, o que eu vou colocar aqui? Ó? Scanf, abro parênteses. Lá em algoritmo, a gente põe assim, leia e o nome da variável entre parênteses, né? Só que aqui não é assim. A variável idade, ela tem que ser precedida aqui, ó, daquele porcentagem que a gente faz para imprimir quando é a variável idade. Ou seja, eu vou colocar aqui porcentagem D, tá? E aí, Professor, vírgula, oi. não tá aparecendo Opa, o programa. não, peraí, eu compartilhei errado então aqui para vocês, só um minutinho. Obrigado por você ter avisado. Deixa eu mostrar tudo, senão aqui aí eu fico mudando tela aqui e aí vocês não veem. Agora você enxerga, né? Sim. Então tá. Ó. O scanf, gente, que eu falei, é o leia, né? Normalmente lá em leia no algoritmo, a gente faz isso aqui, ó. Leia idade. Só que aqui não. Aqui eu tenho que fazer assim, ó. Leia porcentagem de idade, tá? Se você não colocar esse porcentagem D aqui, ó, ele não vai entender. Ou seja, então normalmente a gente faz isso, ó. Printf, digite sua idade e ponto e vírgula aqui no final, tá? Vamos tirar esse salário aqui, esse Alberson aqui, ó, e vamos deixar só imprimir agora o valor da variável idade e eu quero só o valor da variável idade impressa aqui, ó.
tá? Só o valor da variável idade. A idade, quem vai definir valor para ela? O usuário. Por quê? Porque ele vai pedir para eu digitar agora. Então, vamos rodar o programa. Roda F11. Roda o programa. Olha aí, ó. Digita a idade. Por que que o cursor... Não sei, vocês conseguem ver o cursorzinho piscando aí para vocês ou não? Sim. Tá. Por que que ele está piscando na frente da palavra idade lá e não na linha de baixo, como acontece lá no Visual G? Faltou botar o barra N? Exatamente. Se você não colocar o barra N, você digita na linha de cima. Então, a minha idade, eu tenho 20. Oi, mamãe. Eu vou digitar aqui, por exemplo, ó, 25. Vou dar Enter. Vamos ver. Vamos, filho. Olha lá, ó. Aliás, ele nem mostrou. Deixa eu ver o que nós colocamos aqui de errado, que ele não... Ah, já sei. Olha bem. Foi até bom dar esse erro aqui, que vocês perceberam, eu pedi na linha de baixo para ele imprimir essa mensagem aqui para mim, ó. O valor da variável idade e ele não apareceu aqui. Eu digitei a idade e pressionei Enter. Por quê que não apareceu? Pelo seguinte, ó. A sintaxe do comando scanf é o seguinte, eu vou colocar qual é a máscara de entrada e na frente do nome da variável eu tenho que colocar esse e-comercial. Esse e-comercial, o que que serve? Esse e-comercial indica o endereço de memória onde eu guardei a idade digitada, tá? Onde eu vou guardar a idade digitada. Vocês lembram lá que quando a gente cria variável, em algum local da memória ele cria a variável. Tá criada, perfeitinho. Aí o que que ele faz em seguida? Em Visual G, eu não preciso pôr o e-comercial, porque ele sabe aonde a variável idade está na memória. Aqui não. Então, se eu não colocar esse e aqui, ó, ele meio que trava o programa e para a execução do programa. Eu não consigo guardar na variável a idade que eu digitei. Então, para ele conseguir guardar, eu tenho que indicar esse e-comercial, porque ele vai saber, é no endereço na memória onde está a variável idade. Então, e-comercial, o que que significa? Endereço de memória. Então, eu vou vir aqui, ó, salvo o programa e vou dar e vou rodar o meu programa aqui, ó. F11. Olha lá, ó, digita a idade, 25. Vou dar Enter, ó. Olha lá, ó. O valor da variável idade é 25, que agora sim, agora eu consegui fazer ele imprimir com printf a linha de baixo. Ou seja, da onde veio 25? Do que estava guardado na variável, que eu digitei aqui em cima, ó. Esse valor é o que veio parar aqui. E você percebe que no scanf eu uso o e-comercial, no printf eu não uso, mas aqui eu tenho que usar a máscarazinha, que tanto serve para leitura quanto para saída de dados. Esse comando é de saída, é o output, e esse aqui é o input, tá bom? Isso é output. Tá claro, gente? Aí eu vou perguntar uma coisa para você. Eu quero que vocês façam esse programa para mim. O que a gente mudaria? Faz de conta que esse programa aqui vai prever ele vai me pedir a idade minha hoje, e ele vai prever quantos anos eu tenho daqui a 10 anos. O que eu teria que alterar aqui, ó? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Int, nova idade, ponto e vírgula. Aí eu falo para ele, olha, depois que o usuário digitar a idade, você vai ter que calcular para mim a nova idade, que é igual à idade que o cara digitou mais 10 anos, ponto e vírgula. E ao invés, olha aqui, ó, o valor da sua idade hoje é tal. E aí, ó, eu quero que ele continue aqui. Daqui a 10 anos, você terá 2 pontos, e aí aqui eu quero que ele apareça o valor da nova idade. Então, eu ponho porcentagem D aqui, vírgula, nova idade. Vamos rodar o programa de novo, ó. Salva
e dá um F11 que ele roda. Ó. Digita a sua idade. Vamos supor que eu tenha 30 anos. Dou Enter. Olha lá, ó. O valor da variável idade, da sua idade hoje, é 30. Daqui a 10 anos, você terá 40. Quando você acentua, essa tela de saída aqui não é uma tela gráfica, tá, gente? Então, ele começa a fazer umas loucuras assim. Então, eu recomendo vocês que não acentuem, não usem caractere especial dentro da mensagem para o usuário. Então, a minha idade hoje é 30, daqui a 10 anos eu vou ter 40, tá? Não é que está errado, é que ele fica fazendo uma bagunça danada. Então, tira o acento daqui, tira aqui, ó, variável sem acento, tá? O você aqui, você tira também o acento, que aí ele fica mais inteligente o programa. Tudo bem? Saul, Dayana, o que a gente faria para fazer aquele primeiro programa que a gente fez para somar dois números? O que eu alteraria aí nesse programa? Ou melhor, vamos fazer o programa. Vocês vão falando para mim o que eu tenho que fazer e eu vou escrevendo aqui, ó. Um programa para fazer soma de dois números. O que você faria? Mas dois números que o usuário quer ou dois números dois tipo... números que o usuário quiser. Coloco int. Int. Ô, Saul, se você colocar int, ele vai ser obrigado a digitar um número inteiro, né? Então, se ele quiser fazer soma de 20,5, ele não vai poder fazer, você concorda? Concordo. E aí, o que você recomenda? Recomendo mudar pro char. Float. Char não faz conta, tá? Char não faz conta, é o caractere. Dá um nome para variáveis. Hã? N1. N1, vírgula, N2. Nesse exemplo aí, ó, eu estou criando a variável N1 e a variável N2. Só com essas duas eu consigo fazer a soma? Eu não preciso de uma variável para guardar o resultado, lembra disso? Lembra ou não? Sim. Vírgula, R. Aí sim, ponto e vírgula. Tudo bem? Vamos lá, dentro do programa principal aqui, ó. O que você escreveria aqui, Saul? Aí é para o usuário. O usuário é scanf. Não. Não, Scanf já vai aparecer. Mensagem primeiro, isso, exatamente. Então, printf. Printf, parênteses, abre aspas, digite. Aí escreve a mensagem. Um número. Pode ser? 2 pontos. Aí vamos com barra N aqui para aparecer na linha de baixo. E ponto e vírgula. O que você faria agora? Agora embaixo, escreve o scanf. Scanf. Para o usuário escrever o primeiro número. O que eu ponho dentro das aspas aqui mesmo? Ele sendo float. Você lembra? Lembro. É porcentagem F. F. Isso. Vírgula. Vírgula N1. E comercial não? N1. E comercial N1. Certo? Não pode esquecer do E comercial. Dayana, com isso aí a gente leu o primeiro valor. E para ler o segundo? Eu tenho que somar dois números. Então, ele digita um número, digita outro, ele vai fazer a soma dos dois números. O que eu faria agora aí? Pede para ele digitar o número 2? Pode ser? Ctrl C, Ctrl V, ó. Aqui dá para a gente fazer isso. Digite outro número. E aí ele vai digitar o N2. Digitado o N2, como é que eu faço o cálculo da soma desses dois números aí? Como eu faço? Como é que eu monto a fórmula da soma para somar o N1 e o N2? Float? Não. N1
mais N2 é a fórmula, N2. ponto e vírgula. O resultado disso eu tenho que jogar onde? Tem que ser no R. R recebe N1 mais N2. Ou seja, o resultado do cálculo está aqui, ó. E aí? E agora? Como é que eu escrevo o resultado para ele? printf, Printf, aspas. o resultado é O resultado o quê? da soma. Igual. da soma dos dois números. O que eu faço? Vírgula R? Aqui, vírgula, R. E ponto e vírgula? Só isso? Tem erro aí. O que é o erro? Falta o porcentagem, não falta? Aonde eu tenho que pôr esse porcentagem? Dentro do aspas. Dentro da aspas. Em que ponto dentro da aspas aqui? Em que local aqui? Ó? Depois do igual. Depois do igual. Então, vamos aqui. Porcentagem F. F. Tá? Se a gente rodar o programa agora, ó, F11. Digita um número. 2, Enter. 3, Enter. Olha lá, ó. 5 resultado, ó. Tá vendo? Ou seja, isso aqui é aquele exercício, o primeiro exemplo de algoritmo que eu mostrei para vocês que vocês tinham de algoritmo, tá? Só que aqui passado para deve ser, tá bom? Aí, ó, crio 3 variáveis, peço para ele digitar o primeiro valor, ele digita, peço para ele digitar o segundo valor, ele digita, faz a soma dos dois valores e guarda na memória na variável R, e aí ele mostra que está lá na variável R guardado, que é o resultado da soma. Tranquilo, gente? Tranquilo. Tá, vamos voltar aqui na apostila. Olha aí, ó. Exemplo aqui, ó. Int variável idade. Olha lá, ó. Leu a variável idade, aí ele imprimiu para mim, ó, com porcentagem D, ó. Aqui o E comercial, tá vendo? Aí eu quero somar 50 anos na idade que eu digitei. Daqui a 50 anos você vai ter aí, ó, 50 anos. Tá vendo? Dá para você ainda colocar assim, ó. Falou? Olha agora. Aqui, ó, digite o preço do produto. Tá aqui, ó, digito. O preço do produto é, aí, ó, como é float, eu criei o preço aqui como float, ele coloca porcentagem F. Porcentagem F dentro do scanf também, ó, com E comercial. Agora aqui, ó, porcentagem C. Eu não recomendo vocês usarem porcentagem C. Quando vocês pedirem, eu vou voltar aqui no programa, gente. Olha o que eu vou pedir aqui, ó. Digite seu nome. Agora eu vou explicar uma coisa muito importante para vocês dois, ó. Eu vou criar uma variável aqui, ó. Char nome de 30 dígitos. Vou digitar meu nome inteiro aqui, tá bom? E aí aqui eu vou colocar porcentagem S. Vou apagar tudo isso aqui do meu programa que eu fiz até agora, ó. E aí aqui eu vou colocar aqui, ó, o seu nome é 2 pontos e aqui eu quero que ele apareça o nome. Porcentagem S. Aqui eu vou pedir para ele ler o meu nome. Tá vendo? Olha só, o meu nome vai ser impresso aqui. Primeiro, gente, vamos mudar. Vou colocar porcentagem C aqui, tá bom? Primeiro porcentagem C. Olha o que acontece. Vamos rodar o programa. Essas variáveis aqui eu nem estou usando mais, tá? Vou apagar elas daqui. Salvo o programa, F11. Digita o seu nome. Eu vou digitar aqui, ó, Saul da Silva. Vou dar Enter. Olha o que ele colocou na mensagem do printf aí para mim, ó. O seu nome é S. Ué, mas eu abri um espaço para 30 caracteres e aí ele colocou só S. Por quê? Porque você leu ele com porcentagem C. Quando você lê o que o usuário digita, o usuário está digitando, isso aqui é o comando leia.
Quando ele digita com porcentagem C, ele só vai conseguir guardar o primeiro dígito do seu nome, Saul. Se eu colocar porcentagem S e usar aqui, ó, porcentagem S aqui embaixo, olha o que vai acontecer. Olha a diferença agora. Rodei o programa. Daiana da Silva. Vou dar Enter, ó. Olha lá. Já melhorou um pouquinho. Com porcentagem S, agora, no momento da leitura, eu usei aqui, ao invés de porcentagem C aqui, eu usei porcentagem S. Aí, o que ele fez? Ele pegou a primeira palavra do nome que eu digitei, que no caso aí foi Daiana, tá? Acendi um pouquinho. Aí, olha, o que vocês vão fazer em seguida agora? Um outro exemplo. Ao invés de usar, olha agora o que eu vou fazer, ó. Eu vou pôr barra aqui, ó. Ctrl Alt barra. Deixei como comentário. E ao invés de usar o scanf, isso que eu vou dar de exemplo para você só pode usar para variável do tipo caractere. Você vai colocar esse comando aqui, ó, gets nome e ponto e vírgula. Você vê que quando você usa gets, essas coisas que você fez aqui, ó, com e comercial, porcentagem S, você não precisa. Ele vira basicamente aquele layer que a gente tinha lá. Só que esse gets, você só consegue trabalhar com ele para variável do tipo char. Não pode usar gets para uma variável float e para variável inteira, tá bom? Olha agora a diferença, ó. Vou rodar o programa. F11. Alberson Vander Sá dos Santos. É o meu nome. Vou dar Enter, ó. Alberson Vander Sá dos Santos. Tá vendo? Ou seja, quando você lê com gets, você consegue guardar um nome completinho, tá? Só que é o seguinte, quando vocês colocarem esse gets dentro de uma estrutura de repetição, por exemplo, que é a matéria do segundo bimestre, você vai ter que fazer isso aqui, ó, flush, tá? E colocar aqui, ó, std in aqui, ó, tá? Porque senão o que acontece? Ele não consegue guardar os dados nessa variável nome aqui, tá bom? Mas isso aqui fica para outra hora. Por enquanto, para o que a gente vai fazer de exercício agora com vocês, nós vamos trabalhar com isso aqui, ó. Ou assim, tá? Então, ou você vai ler, quando você quiser ler só uma palavra de um nome, por exemplo, você usa assim. Quando você quiser ler o nome inteiro, você usa assim, tá? Ou um ou outro, vai do gosto seus agora, tá? O que não pode esquecer é que no printf você tem que usar o porcentagem S. Ficou claro isso, gente?